Uma parceria público-privada entre a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos e seus parceiros publicaram um artigo sobre o processo das importações brasileiras de suínos reprodutores. Bom, vamos entender melhor esse assunto. Quem vai conversar comigo sobre isso é a diretora técnica da ABCS, a Charly Ludick. Charly, seja bem-vinda, sempre uma satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais. Olá, Thiago, obrigada pelo convite, a todos que estão aí assistindo o programa AgroMais. É muito importante a gente falar sobre esse tema, né, que é que se refere à importação dos suínos reprodutores que chegam ao Brasil para incorporar os programas de melhoramento genético, né, tanto linha macho quanto linha fêmea. Sem dúvida. Ô, Charly, agora conta pra gente aí, primeiro de tudo, como funcionou esse estudo, né, para se chegar nesse artigo antes dele ser publicado? Então, a gente, contando um pouquinho da história, né, da estação quarentenária de Cananéia. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos, em 2013, tá, havia uma doença de alto impacto econômico que se alastrava nos Estados Unidos, que surgiu a PED, né? A diarreia epidêmica que se alastrou e que causou grandes mortalidades de leitegadas, né, nos Estados Unidos, ali em 2013, quando ela surgiu. E aí isso ocasionou o quê? Um pânico geral, porque em 2013 a gente tinha dos 50 estados americanos, 39 e 40 já estavam com a PED presente, essa doença que causava e que saiu na mídia, mortalidades, caçambas cheio de leitões mortos em granjas, né? Então, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, preocupada, se juntou fortemente a uma parceira que é a Associação Brasileira das Empresas de Genética, a ABEGS, e junto com o Ministério da Agricultura, estabeleceram medidas de contenção para não deixar a PED, essa doença de alto impacto econômico, chegar ao território nacional. E nesse plano de ação se estabeleceu uma quarentena oficial, que é a Estação Quarentenária de Cananéia, né, a nossa EQC. Por que isso? Porque muitas vezes algumas doenças podem chegar ao Brasil por meio da importação de animais, então tem que ter um controle rigoroso. E nesse aspecto, a BCS, a ABEGS, junto com o Ministério da Agricultura, tiveram um olhar muito importante de pegar uma quarentena que já existia desde a década de 70, né, oficial do Ministério da Agricultura, mas ela só alojava bovino, principalmente ali equinos e aves ornamentais. E com essa parceria público-privada ali em 2014, 2015, se recuperou e se ampliou toda a estação quarentenária de Cananéia, que fica numa ilha, né, no litoral de São Paulo, no município de Cananéia, que existe um decreto do município que é proibido, né, criação de animais biungulados, né, porque na década de 70, principalmente ali quando a estação oficial de quarentena do Brasil, que é do Ministério da Agricultura, surgiu, ainda a gente sofria com algumas questões em relação à febre aftosa, então, assim, essa quarentena existiu. E em 2015, ela começa a operar para as medidas de proteção do rebanho nacional suinícola do Brasil. Então, por meio dessa parceria público-privada, se estabeleceu vários sítios, vários galpões que foram construídos, né, pela ABEGS em conjunto com a BCS, dentro dessa quarentena oficial do Ministério da Agricultura. E assim ela começa a operar recebendo suínos que vêm do exterior. E a gente importa muitos suínos, né? Estados Unidos, principalmente. Naquela época foi quando surgiu a PED. Então, ela é, de certa forma, uma quarentena oficial que nos resguarda, principalmente quanto à entrada de doenças que a gente não tem, porque esses animais passam por rigorosos controles que a gente fala mais um pouquinho na sequência, né? Sem dúvida nenhuma, né? Agora que nós já conhecemos um pouco mais do que é essa EQC, conta pra gente qual é a estrutura atual, o que que vocês têm aí que pode ser oferecido quando chega esses animais aí que são importados para reprodução aqui no Brasil. Exato, Thiago. Então, assim, a EQC, né, que nossa estação quarentenária da Ilha de Cananéia, então ela está
cercada numa ilha. Então, ela tem condição, esses suínos, né? Eles quarentenam no exterior. A gente está falando de suínos para fins de melhoramento genético, né? Que são o topo da pirâmide genética do melhoramento genético do Brasil. Então, esses reprodutores, tanto macho quanto fêmea, eles quarentenam no exterior, né? E nessas quarentenas fazem as análises todas, né, que precisam veterinária, coleta sangue, porque existe acordos bilaterais entre os países. Por exemplo, importamos Estados Unidos, Canadá, Europa, da Holanda, da Dinamarca, da Noruega, Inglaterra, são diversos países, né, que nós importamos para atualização genética brasileira dos programas de melhoramento genético das granjas núcleo, né, que é o topo da pirâmide. Então, esses animais, eles quarentenam no exterior e depois, as análises estando tudo ok e amparada pelos acordos bilaterais e o certificado sanitário internacional, eles são liberados da quarentena lá na origem, por exemplo, dos Estados Unidos, e liberados eles já se encaminham para o processo de embarque nos aeroportos, né? Então, nós temos, vem o cargueiro, né, específico para cargas vivas, um Airbus, um 747, e com todas as condições, climatizado, boas práticas, os controles em termos de bem-estar animal, densidade, né? E aí eles embarcam para o transporte aéreo. No momento que eles embarcam para o transporte aéreo, eles entram somente pelo aeroporto de Viracopos, né? Que é o único aeroporto que está apto a receber as cargas vivas do exterior. E, nesse sentido, eles passam pela fiscalização, né, do Ministério da Agricultura no aeroporto de Viracopos, né, que é o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, né? Então, o médico veterinário do Ministério da Agricultura está no aeroporto de Viracopos 24 horas e faz toda a avaliação de animal por animal para proceder com o desembarque. Em paralelo, a gente tem os trâmites, né, alfandegários, a questão da receita, e aí, nesse sentido, os animais saem desse cargueiro e passam, né, numa área de espera ali e embarcam e são nos caminhões e lacrados. Então, de Viracopos, Campinas, eles se deslocam para a estação quarentenária e lá eles são desembarcados e permanecem sob controle do veterinário oficial. E aí começa a quarentena, que dura no mínimo 30 dias, né? E nesse sentido, e eles estando saudáveis, passando por todas as análises laboratoriais, estão aptos a seguirem o trânsito para povoar as granjas núcleos, né, topo da pirâmide genética do Brasil. Ô Charlie, agora você falando para a gente aí desses detalhes, de como funciona essa chegada desses animais aqui no Brasil, eu fiquei imaginando, com certeza quem está em casa também. Qual é o número de animais que chega assim para reprodução? Porque parece que é um processo, um procedimento que ele não tem fim, ele é algo constante. Como funciona isso também, hein? Exatamente, porque os programas de melhoramento genético, né, Thiago, eles são muito célere. Você tem que estar sempre importando, atualizando, né? Porque com a seleção genômica, tudo ficou muito mais rápido, né? Então, hoje, as nossas empresas brasileiras, elas têm o potencial de produzir material genético para o mundo inteiro. A gente tem as melhores empresas, né, sediada com um programa que não perde em nada para o exterior. A gente teve muita melhoria. E aí, quando você fala em números, só para a gente ter uma ideia, 2023 a gente importou cerca de mais de 5.500 suínos reprodutores. Muitas vezes a gente chega a 500 suínos numa carga aérea, né? Num cargueiro, 500, 800, ou muitas vezes só para atualização genética pode vir em torno de 150, né? Mas a gente tem situações que vieram 850
suínos reprodutores. Então, é uma operação aí muito onerosa, de muito impacto, de muitos cuidados, porque a gente está falando de uma média de 400, 500 indivíduos que vêm ali. Então, tem todo um cuidado até a aterrissagem desses aviões. O piloto tem uma preocupação, porque quando você está trabalhando com carga, são cargueiros muito grandes, né, que transportam, né, muitas toneladas, e muitas vezes você tem ali num cargueiro 500 animais, 500 reprodutores junto, que tem que ter um controle de climatização, conforto térmico, e é incrível porque no aeroporto de Viracopos as pessoas se surpreendem muito, né? Porque é muito próximo ali, tem os terminais também de voos domésticos, então quando ocorre o desembarque, né, de suínos, muitas vezes as pessoas param para ficar fotografando a distância e filmando, porque elas não imaginam o quanto tem de cuidado a operação e quão onerosa é, e até por parte da tripulação também que vem, os pilotos, o cuidado na aterrissagem, na decolagem, no controle de temperatura, os médicos veterinários que acompanham também, porque muitas vezes esses animais saem, por exemplo, do Canadá, Estados Unidos, a -8 e chegam aqui a temperaturas muito elevadas, né? Então tem que ter todo um controle de estresse térmico e a questão dos cargueiros, né? Decolagem, aterrissagem, né? Para ser um manejo bem calmo e tranquilo. Tá certo. Ô, Shalene, nossa conversa tá muito boa, muito agradável, você vai falando, as dúvidas vão surgindo, mas eu preciso fazer uma pausa rapidinho aqui, só para a gente ir pro intervalo, e na sequência a gente fala um pouco mais aí sobre como são feitas as operações, quem são os responsáveis por ela, e claro que eu quero saber também da situação sanitária, você vai explicar tudo isso pra gente logo após o intervalo, tá bom? Já te chamo por aqui. E você de casa também, não saia daí, Avicultura e Suinicultura volta já já aqui no seu canal AgroMais. Estamos de volta aqui no Avicultura e Suinicultura, repercutindo um artigo da BCS e seus parceiros sobre o processo de importação de reprodutores de suínos. Quem está conversando comigo sobre esse tema é a diretora técnica da BCS, a Charly Ludick. Ô Charly, antes da gente ir para o intervalo, você estava falando como funciona as operações aí na estação quarentenária. Eu gostaria que você falasse para a gente agora como são feitas, né, na verdade, essas operações. Quem é responsável por ela? Quem são os parceiros? Porque acredito que exija um número grande de pessoas trabalhando aí para ficar atento a todos esses detalhes que você já citou para a gente, né? Então, Thiago, as empresas de genética, né, como a gente tem diversas empresas no Brasil que importam reprodutores, né, macho e fêmea do exterior, para atualizar os seus programas genéticos que são muito dinâmicos. Então, elas, com seus médicos veterinários, estabelecem, né, de onde vão ser importados os países e organizam toda a parte de trânsito internacional via serviço veterinário oficial. E aí o Brasil, né, o Ministério da Agricultura do Brasil tem acordo bilateral, por exemplo, com os Estados Unidos, que permite esse fluxo, esse trânsito de reprodutores entre os países, né? E assim é feita análises, depois a gente fala um pouquinho sobre as análises laboratoriais, porque a gente não pode importar animais que tenham, por exemplo, algum vírus, doenças que o Brasil é livre, né? Porque senão essas doenças poderiam adentrar, por exemplo, por meio de um reprodutor, um macho que vai ser doador de sêmen, que vai inseminar várias fêmeas, né? Ou, por exemplo, uma fêmea que você vai colocar ela para reproduzir, que muitas vezes ela vai gerar muitas leitegadas, né? Então, todo um controle nesse sentido. Então, as empresas de genética organizam, né, toda essa parte, estabelecem os voos e, automaticamente, em paralelo, se dá todo o trâmite em conjunto com o Ministério da Agricultura, né, de documentação, de liberação desses animais para serem importados, né? Então, por meio da Estação Quarentenária de Cananéia e a BCS, junto com a ABEGS, organizam todo
um cronograma de importações durante o ano, né? O que vai chegar de reprodutores. Então, 2023, a gente teve mais de 5.500 reprodutores que chegaram. Então, é um processo que a cada 2 meses está sempre entrando lotes diferentes, empresas diferentes, né? Para compor os programas e atualização genética das diversas empresas. Então, a gente tem a PCS atuando, o Ministério da Agricultura, a Associação das Empresas de Genética, com as empresas todas de genéticas associadas a elas, são os parceiros principais. Ô, Charlie, eu vou entrar num tema aqui agora que eu gosto muito de conversar com você, que é a situação do status sanitário da suinicultura brasileira. Como que você tem avaliado esses últimos 10 anos aí dessa situação aqui no país? Tá boa, pode melhorar, ou o nosso status aí está atendendo todas as demandas nacionais e internacionais? Tiago, esse é um assunto que realmente a gente sempre gosta muito de falar, porque a gente tem muito orgulho, né? E porque a gente tem um status sanitário muito bom, alta biosseguridade, né? Nós somos livres, e esse ano a gente comemora 40 anos sem a peste suína africana no Brasil. O último relato foi em 1984, né? Que é uma doença que tem se espalhado aí, né, por diversos continentes, e não temos ela no Brasil há 40 anos, então somos livres da peste suína africana. Somos país livre, né, de PIRS e PED, né, que são doenças virais que, por exemplo, têm se alastrado e causam muito problema reprodutivo e problema de mortalidade de leitegada, tanto a PIRS quanto a PED, que é a síndrome respiratória e reprodutiva de suínos, né? Por quê? Porque a gente tem controles muito rigorosos, né? Então, assim, as principais doenças de alto risco, doenças exóticas, o Brasil é livre delas, né? Isso porque ele tem um controle muito rígido e muito intensificado os programas de biosseguridade nas granjas, e principalmente das granjas GRC, que são essas granjas que multiplicam material genético. Então, todas elas são certificadas pelo Ministério da Agricultura. Então, a iniciativa privada trabalha muito em paralelo no Brasil, com um programa muito robusto que é preconizado pelo Serviço Veterinário Oficial, os órgãos de defesa dos estados que visitam essas granjas GRSC, que fazem coletas, né? E automaticamente também com o Ministério da Agricultura, que estabelece normas específicas de controle e monitoramento. E a EQC é um ponto fundamental. Nós somos o único país que temos uma quarentena oficial única, né? Onde todos os animais que são importados do exterior têm que passar por essa ilha, né? Essa quarentena numa ilha, onde você tem 24 horas monitoramento do Serviço Veterinário Oficial e faz as análises, né, de todos os animais, por exemplo, brucelose, tuberculose, leptospirose, doença de Algesic, tanto a PET quanto a PIRS. Então, assim, obrigatoriamente, quando esses animais chegam ao Brasil e passam pela quarentena ali, né, 30, 40 e poucos dias, eles têm que coletar sangue e fazer todas essas análises laboratoriais. Eles só são liberados mediante o laudo do Serviço Veterinário Oficial e estando tudo ok em termos de condição sanitária. Ô, Charlie, aproveitando esse gancho que nós estamos falando sobre sanidade animal, qual a importância, então, da EQC para a estratégia sanitária da suinicultura brasileira? Tem um papel fundamental, né? Exatamente, Thiago. A EQC, ela é uma porta de entrada, é uma barreira fundamental para barrar qualquer doença que poderia adentrar o nosso rebanho pela importação de animais, né, que vem do exterior. Então, na verdade, é uma barreira que resguarda. Qual a importância dela? E a gente já teve situações que a gente teve que sacrificar, fazer eutanásia de lote por da questão de suspeita e depois confirmou, né? E aí eu sempre falo, a gente nunca gosta de fazer eutanásia, né, em animais, mas é sinal que a estação quarentenária ela está funcionando e que ela pega, porque o objetivo dela é, se você importou animais reprodutores do exterior, ele obrigatoriamente vai passar por essa quarentena e lá vai identificar e barrar, e automaticamente esses animais não vão parar
nas granjas núcleo de programas genéticos, né? Porque ela é uma barreira que resguarda. Então, qualquer sinal de doença, todos os animais individualmente, eles passam por exames, né? E a gente também passa, a ABCS faz um controle, né? Inspeção zootécnica de todos os animais, se eles têm qualquer problema, de problema locomotor, problema de casco, as fêmeas o aparelho mamário, né? Então, para a produção de leite, porque a gente, com nossos programas de melhoramento genético, hoje nós temos índices de produtividade muito bom, comparado assim, não perdemos para nenhum país do mundo. O Brasil é muito competitivo e tem um estado sanitário muito bom, porque tem controles rigorosos, né? E essa questão das importações, né? Ela é muito relevante e nos dá orgulho de apresentar a operação, e principalmente porque envolve uma parceria público-privada entre o Ministério da Agricultura e o setor privado, né? E a gente espera, né, Tiago, que agora, além de ser um grande, importante importador de material genético, que o Brasil consiga se tornar um grande exportador de material genético, porque nós temos as melhores genéticas aqui no nosso território, né? E podemos sim exportar. Nós estamos aumentando as nossas exportações de reprodutores suínos, né? Em média, cerca de 125% ao ano, né? Então, assim, é um desafio para a gente conseguir se tornar um grande hub, um grande exportador também de reprodutores macho e fêmea. Sem dúvida nenhuma. Agora, voltando aqui para as nossas importações, qual o número de importações, então, que nós tivemos na EQC nos últimos 5 anos? Tem influenciado alguma coisa nessa variação também que você pode adiantar para a gente? Em média, assim, Thiago, a gente, nesses últimos 5 anos, 2023, como eu falei, foi um dos anos atípicos que a gente aí importou 5.726 reprodutores, né? Ficamos ali acima de 5.500 reprodutores, né? Então, a estação quarentenária de Cananéia ficava um lote quarentenava lá, todos os sítios bastante ocupados, né? Então, por que que isso aconteceu? Porque a gente teve povoamento de granjas núcleo, né? Que começaram a operar, então, muitas vezes importavam 820, 850 animais por importação. Foi um ano atípico. Em média, o que, que a gente vem observando, assim, que nós exportamos em torno de 1.500 a 2.500 animais em média. E ano passado a gente extrapolou aí com 5.726 suínos reprodutores importados no Brasil. Nós vimos já aqui para o nosso final da nossa conversa e que nós podemos esperar então de investimentos aqui para frente nessa estação que é tão importante. Tem algo que precisa ser melhorado, agora é só receber mesmo aí toda essa demanda que tem aumentado cada vez mais, hein, Charlie? Tiago, assim, é a manutenção, né, do nosso status sanitário, continuar, nós todos crescemos, né, dentro de uma parceria público-privada, governo e a iniciativa privada. Canané é um bom exemplo disso, né, do trabalho em conjunto do Serviço Veterinário Oficial junto com a iniciativa privada. E as associações, tanto a BCS quanto a ABEGS, têm um papel fundamental de catalisar esse processo, né, que é muito dinâmico, muito oneroso e muito célere, né? Então, a gente consegue, de forma exitosa, resguardar o nosso rebanho nacional, de forma que a gente quarentena todos os animais numa única ilha, animais que chegam do exterior. Então, assim, o que, que nós precisamos intensificar? Eu acho que é continuar trabalhando em conjunto, pelo status sanitário, a manutenção do status sanitário do Brasil, que é livre das principais doenças de alto impacto econômico, porque quando a gente vai para o exterior, né, diversos países, que eu não vou citar o nome, a gente vê a dificuldade que é você trabalhar quando você tem doenças virais que causam muito impacto, como o PIRS, como o PET, como peste suína africana, e nós somos livres dessas doenças, né, de alto impacto, doenças exóticas, né, e por isso que a gente conseguiu se tornar um grande exportador, né, hoje de carne suína, e a gente espera que possamos nos tornar também um grande exportador de material genético com boas condições, com bem-estar, porque é muito importante também
trânsito de longas distâncias, manter, né, todos os padrões de bem-estar dos animais, para que a gente continue ocupando essa posição tão importante aí no melhoramento e na atualização genética do nosso rebanho brasileiro. Tá certo, tem muita coisa boa aí para acontecer, claro que nós vamos seguir acompanhando tudo isso. Ô Charlie, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, sempre muito bom conversar com você. Até uma próxima, viu? Obrigada, Thiago, obrigada a todos aí, até a próxima. Até, tchau, tchau. E a você de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar aqui no seu canal AgroMais. Um abraço, até lá. Tchau.